6, quando de longe, diga assim, de longe, para Jesus fazer a obra, não precisa estar bem pertinho, não, de longe ele faz. De longe viu, Jesus correu e o adorou, exclamando com alta voz, disse-lhe: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Espera um bocadinho e se aquietar ali. Irmãos, este texto, por alguns dias, ele falou ao meu coração, porque eu vejo nele uma situação muito difícil para ser resolvida. E eu não consigo, irmã Maria Aparecida, olhar para este texto e não ver no contexto apenas este homem, não consigo vê-lo apenas. Eu enxergo também, pastor Rony, a sua esposa, que não aparece, mas eu a enxergo, eu a vejo. Eu vejo também, irmão Jorge, os seus filhos, que não estão em evidência, mas eu consigo enxergar. E o texto, ele vai desenrolar-se devido a uma ação de Cristo em decidir, diga assim, Jesus, quando decide alguma coisa, é porque algo vai acontecer. Jesus decidiu sair de um território que era campo de atuação do seu ministério, dos judeus, para ir a outra margem, a fim de desembarcar em Gadara, que era uma cidade com 10 distritos. E Jesus, com os seus discípulos, diz o texto, chegaram à terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, algumas versões. E ao desembarcar, quando Jesus chega, doutor Ionares, quando ele chega, quando o primeiro pé, direito ou esquerdo, né? Porque para nós não tem essa, né? Algumas pessoas entram com o pé direito, nós entramos com um, com dois, com centro, com direito. O que não importa é a entrada do pé, o que importa é o estado espiritual, né? Aí quando Jesus chega, pé em Gadara, na praia, a Bíblia diz que imediatamente veio do sepulcro ao seu encontro. Aqui, irmãos, é algo de se entender pela fé, porque quem disse para este homem que Cristo estava ali? Quem lhe informou? De que forma? Na verdade, não foi informações físicas que o levou até Cristo, mas, escute isso, o que estava acontecendo fora dos olhos naturais. Você sabia que além disso que nós estamos vendo, vocês me vendo, há um mundo em plena atividade que
O que acontece nele, ouça, é consequência. O que acontece nele é consequência do mundo natural. Tudo que acontece aqui é consequência do mundo espiritual, e lá no espiritual reflete no natural. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Então, o que levou até Cristo foi o mundo espiritual. Os demônios que estavam nele tomaram conhecimento e disseram: chegou em Gadara alguém que é mais forte do que nós, apesar de sermos 6.000 e ele Seu Jesus é tão poderoso e tão grande, que a Bíblia diz que as nuvens são poeira dos seus pés. De vez em quando Deus tira a nuvem do pé. Arabacandarábias. Cumpre-se o que Marcos fala, que para saquear os bens do valente tem que ser um mais valente do que ele, para amanhetar, amarrar ele. E quem chega em Gadara, irmãos, o mais valente, o mais forte de todos, aquele que não tinha parecer e formosura, mas era o Deus encarnado. Aleluia. Qual é o tamanho de Cristo para você? Qual é o poder que Cristo está exercendo na sua vida? Tem algumas pessoas que têm um Jesus tão nanico. O seu Deus é grande, irmãos. O que me chama a atenção é outro fator, além do pé. Aqui ele não diz nada. Porque muitas das vezes ele não precisa dizer. A sua presença faz o tempo que tem que ser feito. Na sua vida, Cristo é presente? Se for, espere pelo milagre. Agora, se Cristo está subindo, faça com que Ele reapareça para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Aleluias! A Bíblia vai dizer que este moço vem. Ele vem da onde? Do sepulcro. Sepulcro é o que para nós? Contextualizando: cemitério, morada dos mortos, residencial dos pés juntos. Ele veio de lá. O cemitério de Gadara, segundo o contexto histórico, era de soldados romanos mortos em guerras. Soldados romanos que guerreavam a favor de Roma, que morriam, eram levados a Gadara, onde havia este cemitério, e lá o enterravam. Havia uma crença que entre os gadarenos, que os espíritos destes soldados lá enterrados habitavam ali. E eles acreditavam, doutor Ionares, que os espíritos dos soldados que ali estavam, eles estavam incorporados neste homem. Por isso o texto chama de um homem possesso de espírito imundo. Quando Jesus chega, ele vem. Quando Jesus tem ele na sua frente,
Jesus expulsa o demônio, sim ou não? Sim, ele chega, diz o texto, correndo, se prostra, adora, e exclamando com alta voz, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E no versículo 8 diz assim: Jesus lhe disse: espírito imundo, sai deste homem. Quando o texto está dizendo que Jesus dizia isto, preste atenção. Ele está dizendo que Jesus dizia. Na verdade, nós vemos aqui não uma expulsão instantânea, onde Jesus chega e dá uma ordem e o demônio sai. Não foi assim que aconteceu. Aqui nós vemos Jesus repreender os demônios para saírem, mas os demônios não querem sair. Então o que acontece? Começa, pastorzinho, uma batalha espiritual, uma batalha que muitos cristãos estão aquém, porque os demônios não querem desocupar o que eles ocuparam, eles não querem desapropriar-se do que ele se apropriou. Quando o demônio está dentro de uma pessoa, o escravizando, eles não querem abrir mão daquela pessoa. Isso é tão sério que Jesus disse que quando ele sai, ele vaga no deserto, e ele volta, se encontrar a casa vazia, ele se apodera de novo. Ou seja, é uma batalha espiritual. Jesus está em uma batalha onde os demônios estão resistindo para sair. Eles não querem abrir mão deste homem, eles querem matar este homem, eles querem permanecer escravizando este homem. Mas diante deste homem está aquele que ama o homem, ama o ser humano, que entregou-se a si mesmo com a finalidade de salvar ele. É o diabo puxando do lado e Jesus dizendo: não é meu, eu tenho uma obra na vida dele, eu não vou deixar tu levar, Satanás. É uma guerra espiritual. Quando eu era novo convertido, nas campanhas de oração, às vezes eu ia para casa, deitava, aí eu percebia que algo estava acontecendo, meu espírito saía do meu corpo, eu olhava para a cama, o meu corpo lá e meu espírito. Quando eu estava em espírito, abri o olho, demônios com espada, com flecha, uns segurando a minha perna, outros segurando a minha mão, e um querendo me partir no meio com uma espada. Nós estamos em guerra, irmãos. O demônio quer te matar, e se você não entender isso, ele te mata facilmente. Ele não vai cansar de você enquanto você estiver aqui, na presença de Deus, na casa do Pai. Porque as pessoas lá fora não percebem o que nós percebemos, porque elas não entendem que estão em uma batalha espiritual, e nós cristãos entendemos. Porque um esposo, uma esposa luta pelo filho, luta pelo marido, lá fora dizem abre mão, ela diz eu não abro mão, porque Jesus vai fazer a obra, porque entende disso, que há uma batalha espiritual. Diga assim: a minha família é de Deus, o meu casamento
é de Deus. Eu vou lutar por eles. Os irmãos estão aí, diga amém. Compreendendo isto, que nós estamos em uma batalha espiritual. Se Jesus abrisse os nossos olhos aqui, as pessoas se escandalizariam do que ia ver. Jesus nos poupa de ver muitas coisas por faltarmos estrutura espiritual para ver. O povo de Israel saiu do Egito, tinha um caminho mais fácil, mas Deus falou: não, lá tem luta, e eles não vão suportar, não estão preparados para a luta, e vão voltar para o Egito. Então nós estamos em uma batalha, e compreendendo isto, Paulo, ele disse para os irmãos de Éfeso, para os irmãos de quem? Ele disse: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz para nós nos fortalecer em Deus e no seu poder. Ele está dizendo, a fonte para a força nesta batalha espiritual encontra-se em Deus. E ele diz mais, versículo 11: revesti-vos. O que é revestir? É colocar por cima aquilo que recebe, por cima de algo. Então ele diz assim: na batalha espiritual não adianta apenas estar vestidos, vocês devem estar revestidos. E ele vai dizer: revestidos de quê? Irmãos, um soldado, ele vai para a guerra sem a sua armadura? E ele diz: revesti-vos de toda, mas de toda armadura de... Olhe para cá. Como está a sua armadura? Essa armadura que Paulo falava continha capacete, escudo, coturno, calçados, espada, couraça. Olhem para cá. Você está revestindo de toda esta armadura para vencer, dizer, os dias maus. E maus aqui é com U, não com L. Fosse com L, trazia uma expressão de bem, mas é com U, traz uma expressão mal, do maligno. Os irmãos estão me entendendo? Então veja aí como é que está a sua armadura. Paulo Ranger, é hora de morfar, né? Hora de morfar. Veja se toda a armadura de Deus está sobre a sua vida, porque estamos em batalha espiritual. E ele vai dizer no 12, Paulo explica aos Efésios o porquê o cristão precisa ser revestido da armadura de Deus. Por quê, Paulo? Porque nós estamos em guerra espiritual, que não é contra a carne e contra o sangue. Tem aquelas pessoas que facilmente o demônio faz assim, ó, elas instiga ela a brigar contra a carne,
A guerra que nós travamos é espiritual. É contra aqueles que querem destruir a nossa família, o nosso casamento, que nós não vemos, é por detrás daquilo que vemos que está a raiz de todos os males. Para de ser cego e brigar de forma errada. Entenda, a guerra não é natural, não é humana, não é contra uma pessoa, é contra os demônios que já na vida de alguns têm ganhado território, é contra eles. No versículo 13, para encerrar essa parte, Paulo diz que esta armadura nos ajudará a resistir nesta luta espiritual. Se Deus nos abrisse os olhos, nós ia vermos pessoas como soldados, todas sujas, sangrando, cansada, fadigada da luta, mas a espada está na mão dela e na mão dela, e o escudo está na outra. Eles entendem que a guerra tem que ser ganha a partir da resistência contra o inimigo. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Eu servi o exército por 7 anos, 5 anos como sargento. Para poder ganhar uma guerra, o soldado é levado ao extremo, até não dorme, não come, passa a noite fazendo estratégias para poder vencer o inimigo. Eu lembro-me que quando eu estava fazendo curso de sargento no exército, 3 dias e 2 noites sem dormir, cavando trincheira na pedreira lá em Porto Velho, uma pazinha que quando batia fazia tim, tim, e tudo valia nota. O meu parceiro, éramos 6, 3 duplos, meu parceiro não aguentou e foi para a enfermaria, lá debaixo da árvore tomando, e eu fiquei lá, tim, tim, porque valia nota. E de noite, quando estava tudo preparado, tinha um pelotão que vinha atacar, cansado, criando resistência, e não podia dormir, porque o inimigo vinha à noite. E numa noite nós estávamos planejando para atacar o lugar que os recrutas estavam pernoitando, eles estavam em formação. Aí disseram para nós: vocês vão atacar os recrutas. Tudo bem. Passamos a noite planejando, e a lanterna era com fita isolante, só um orifíciozinho. E nós planejamos horário, 6 horas da manhã, e não podia dormir, ficava lá alguém revezando. Aí quando foi amanhecendo, umas 5 e pouco, nós seguimos. E eu era o subcomandante dessa missão, e atrás de mim um atendente. E nós fomos para a missão. Quando nós estávamos indo, o cansaço era tão grande, com mochila pesada. A mochila era pesada, tinha que pesar de 30 quilos para cima. Se tivesse menos, era colocado saco de areia molhada. Todo dia era pesado, para ver se nós tiramos alguma coisa. E nós estávamos indo, e eu cansado, eu andando aqui com a cara camuflada, fuzil 762, mochila nas costas, andando, pensar que não andando, eu dormi em pé. E lá tinha precipícios, por ser uma pedreira.
Quando o atendente, sempre ficava um atendente, ele viu que a marcha estava indo para a esquerda, eu estava indo para a direita. Ele percebeu que eu estava dormindo. Quando ele percebe, ele dá um tapa nas minhas costas e diz: acorda, Rocha, eu dormi e sonhei de serviço na guarda. Escute, haverá momentos, Luciano, que alguém vai dormir na nossa frente na guerra, que vai precisar de um tapa nas costas. Mas o negócio, Edson, que ninguém quer levar tapa nas costas, não. Quer seguir a sua própria vida e quebra a cara. Nós somos soldados, um pelotão, e precisa do auxílio do próximo. Precisamos de tapa nas costas para nos acordar na guerra. Deixa de ser egoísta, de ser só concentrar-se tudo. Você precisa de um tapa na costa, porque de vez em quando estamos tomando o sentido errado da guerra. O que me dói como pastor da igreja do século 21 é que ninguém quer pegar tapa nas costas, quer que o pastor alise a cabeça no erro que ele está cometendo. E quando você dá um tapa nas costas dele, a primeira coisa: o pastor está contra mim, eu vou sair da igreja, a carta está pronta, vai embora, porque eu sei que a guerra é espiritual e eu zelo por almas. E eu zelo por almas que o Senhor tem me dado. Dá um tapa nas costas de alguém, que nós estamos em batalha espiritual. Dá um tapa, diz para esse crente: acorda, acorda, acorda. Se ele não acordou com tapa, dá um chute, mas acorda ele. Acorda ele, para que nós possamos comemorar juntos a vitória sobre o mal. Aleluia. Aleluia. Escute, este homem, conhecido nas epígrafes, que segue a sua história, essa parte em negrito, o endemoniado de Gadara. Ele foi tirado do seu estado normal. Ouça isso, nós estamos aqui, que eu vou fazer a aplicação. Ele foi tirado do seu estado normal, da sua casa, do convívio da sua família. Ele foi tirado por influência, está no texto, maligna. Quem o tirou? Demônios. O aprisionou e levou com que ele fizesse morada no cemitério. Porque é isso que o demônio quer: entrar nos lares e tirar de lá aqueles que estão servindo a Deus. Quantos foram aqueles que com a esposa, que com a família serviam a Deus juntos, que os pais tinham prazer de ver os filhos na igreja, que a esposa tinha o prazer de ver o esposo na igreja, vice-versa, mas um maligno entrou e o tirou lá de dentro. Para a sociedade onde este homem morava, e possa
parente não é família, possa até mesmo para os parentes, que este homem, até não sei se ele era funcionário no trabalho, que este homem ele era um caso perdido. Quem conhece alguém assim? Que para muitos ele é um caso perdido. Aquele lá, aquela lá, tem jeito não. Tem jeito não. Ele disse assim, ele disse que não tem jeito não, vírgula, daí para pior, ponto final eles falam. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Escute, agora vem o bom, a cereja. Eu disse para os irmãos que eu vejo este homem no contexto com esposa e filhos. Amém? Agora eu quero olhar. Isso aqui é para acrescentar o sermão, é? Eu quero olhar para dentro da casa deste homem. Eu quero tirar os meus olhos dele do sepulcro e olhar lá para dentro da sua casa e ver, ouça isso, quem está me ouvindo diga amém. E ver lá dentro. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãezinha que chegou ontem, a missionária Raimunda. Porque esse texto aqui combina com ela. E ver lá dentro, Luciano, não uma esposa que desistiu do seu marido, ou um marido que tenha desistido da sua esposa. Eu olho lá para dentro daquela casa, irmão Jorge, e não vejo o evangelista Franciele, e não vejo filhos que tenham aceitado a situação que o seu pai estava passando, ou vice-versa. Eu não vejo pais conformados com a situação dos filhos fora da casa de Deus. Olhe para cá. Pregar equivale a um dia de trabalho braçal. É desgastante. Valorize quem prega. Valorize. Escute. Sabe o que eu vejo lá? Eu vejo a cooperadora Maria Aparecida, missionária do Valino. Eu vejo uma mulher ou marido em lágrimas nos olhos, de joelho, orando ao seu Jesus que é grande. O diabo está lá com cadeias e grilhões. Isso aqui tem um significado grande. Cadeias e grilhões. Está lá aprisionando, escravizando em contrapartida. Lá na casa daquele homem, lá dentro do quarto, está alguém prostrado diante daquele que quebra as cadeias, dizendo: Deus, salva o meu marido, dizendo: Deus, salva o meu filho, traz os filhos, dizendo: traz de volta, Deus, o papai. Aleluia, aleluia, aleluia. Entra no quarto e fecha a porta. É hora de falar com Deus. Um familiar entrava lá
botava o Paulo Neto e começava a buscar a presença do Senhor, e dizendo: ele não é caso perdido, Jesus tem solução para ele e para ela. Quando Jesus chega em Gadara, cidade estrangeira, na verdade, ouça isso, nunca ouvi isso que eu estou pregando aqui, nunca ouvi. Eu quero interpretar aqui, fazer uma exegese do texto, ouça isso. Que Jesus, quem aparece em Gadara, não por acaso. Já ouviu? As pessoas acreditam em coincidência, né? Nós acreditamos em cristocidência. Irmãos, não é em vão, não é sem propósito. O que Jesus foi fazer em Gadara? Ah, pastor, ele sabia, tomou conhecimento. Não foi isso. Sabe o que fez Jesus aparecer em Gadara, doutor Leorães? Clécio, irmão de mano. Foi a oração de uma família. Se os irmãos não tivessem entendido, meus irmãos não entenderam. Vou voltar tudo de novo. Jesus está em Gadara em resposta à oração de uma família que ora. De uma família que não desiste daquele que para muitos é um caso perdido. Vem cá a banda aqui em cima. O texto vai encerrar dizendo o estado daquele homem, filha da irmã Francisca, você sabe seu nome, né? O texto vai encerrar dizendo o estado daquele homem, querendo seguir a Jesus. O texto vai dizer que quando os moradores de Gadara o viram, ele estava em perfeito juízo. Porque demônios, possessão, toma consciência. Presença de Deus não. A pessoa está cheia do Espírito, inconsciente não é Espírito. Porque não, a presença de Deus na vida que não tira consciência e sabe o que faz, mesmo cheio do Espírito. Então ele estava em perfeito juízo, porque ele estava inconsciente. Quem o deixou inconsciente? Demônios. Quando vê uma pessoa falando, tentando falar em línguas que ela não desenrola, cuidado, cuidado. Toda regra tem a sua exceção, mas ela não sai daquilo, cuidado. Escute, ele foi visto em seu perfeito estado. O que o texto está dizendo? Está dizendo, concluindo assim, que Jesus, em resposta à oração de uma mulher crente, de um filho, de um esposo, ele restaurou a vida daquele homem em seu estado normal. Olhamos para uma perspectiva familiar. Jesus restaurou a família daquele homem e restaurou também o seu casamento. Fiquemos de pé, por favor. Aleluia.
quanto você está disposto nesta guerra em favor da vitória da sua família, em favor da vitória do seu casamento. Quero convidar aqui vocês aqui à frente, eu quero fazer uma oração especial. Só quem precisa que Jesus presente seja uma resposta para esta área. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Quero encerrar orando. O diabo não vai ter êxito. Deus vai te dar a vitória. Aleluia! Aleluia! Na vida de quem o diabo tripudia, ele não tem poder para tocar ou ir mais além na vida daquele que ele escraviza, porque existe uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, orando pela sua família. Eu quero convidar os obreiros com óleo nas mãos. Nós vamos ungir aqui. Deus vai dar vitória para esse povo.